Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa tarde? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? É só olhar para o nosso pastor Abner, né? Os que trouxeram uma Bíblia, abram comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Deus é fiel. Onde fica a sonoplastia, pastor? A sonoplastia, onde fica? Tá. Aqui, rapidinho. Perfeito. O moço do som, eu estou sentindo falta do som aqui em cima do altar. Se você puder me dar um pouquinho de retorno, eu vou te agradecer, tá? Muito obrigado. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, a página é 971 da nossa Bíblia do culto. Ganhei uma hoje aqui, toda especial. Depois vou pedir para o pastor Abner deixar um autógrafo nela para mim, porque essa aqui vai para o meu acervo. Está escrito assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu vou ler mais uma vez porque a leitura é curta mesmo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Eu sei que a reunião de obreiros geralmente ela é mais formal, mas vamos quebrar a formalidade hoje. Pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te exaltamos mais uma vez. Mais uma vez neste lindo dia, a sua igreja se reúne aqui em Madureira. E eu tenho certeza que o céu vai se misturar com a terra nessa tarde. A sua glória vai desabar sobre nós. E nós nos prostraremos diante da sua presença, porque queremos ouvir a sua voz. Rompe os grilhões e nos tira, Senhor, do formalismo. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto e nos confronta com a sua grande verdade. Fala conosco nessa tarde, em nome de Jesus teu Filho. E todos digam amém. Os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Quando o pastor Abner me fez o convite e ele disse que era para pregar na Santa Ceia, eu fiquei empolgado. Aí ele estendeu para o culto à noite, eu fiquei mais empolgado ainda. Aí quando ele falou que era para pregar na reunião de obreiro, eu confesso, as pernas bateram uma na outra, né? Eu estou me sentindo aqui um leão numa cova cheio de Daniéis. Entenderam aí? Não é um Daniel numa cova de leões, não, é um leão numa cova cheia de Daniéis. Eu tenho uma chamada muito linda dada pelo Senhor. Eu prego desde criança e, embora eu tenha a nomenclatura de pastor e pastoreie um ministério, eu me sinto sempre um evangelista. E como eu prego pelo Brasil todo, o mundo, são mais de 70 países do mundo e quase 4.000 cidades do meu país, eu quase que me tornei apto a falar sempre em congressos. E raramente eu estou em reuniões de obreiros como essa. Quando eu venho para ouvir. Então hoje eu peço que os senhores tenham paciência de ouvir um evangelista e abra o coração. Eu creio que Deus vai falar conosco muito forte hoje. Eu me lembro que nos áureos anos em que eu frequentava o seminário, a escola de teologia, nós tínhamos uma matéria que era muito linda, que era a matéria de homilética. E o nosso professor, ele era muito expansivo e às vezes ele não só ensinava, ele colocava a gente para praticar.
E ele, às vezes, separava 2, 3, 4 alunos para dissertarmos e fazermos uma pregação de 5 minutos. E a pregação tinha que ter começo, meio, fim, ensinamento e tudo mais. E quando chegava a minha vez, eu sempre tive uma maneira pessoal de pregar. Eu sou um contador de histórias. Deus me deu a habilidade de narrar histórias da Bíblia. E quando eu terminava de pregar os 5 minutos, até o professor estava chorando. E aí quando ele pegava o microfone, dizia assim: se o Feliciano não fosse pastor, seria um roteirista de cinema. Aí ele apontava o dedo para mim e dizia: só que você tem um defeito, meu filho. Você não pode contar histórias no púlpito da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus não é igreja de se ouvir historinha, é lugar de se pregar. Ele chorava, ele sentia Deus, mas ele puxava a minha orelha. Um dia eu subi um monte para orar, porque eu aprendi a orar no monte, graças a Deus, e não me envergonho de falar isso. As maiores batalhas da minha vida eu venci no meio do mato orando. E um dia eu falei: Senhor, o que eu faço? Meu professor falou que eu nunca vou ser um pregador, porque eu conto histórias. E Jesus segredou algo para mim que eu fiquei muito feliz. Ele disse: ele tem ciúmes de você, ele tem inveja de você, porque você prega como eu pregava quando estava na terra. As pregações de Jesus eram histórias. Ele começava assim: havia um homem que tinha 2 filhos. Uma história bem contada é tão boa que todo mundo para ouvir, da criança ao velho. E ele dava ensinamentos profundos. E como eu sou assembleiano, eu venho daquela linha antiga, né? Os pregadores eram pregadores que tinham talentos acima da normalidade. Eu cresci ouvindo Gesiel Gomes pregar, Napoleão Falcão, Idecaso Nakayama, Gilvan Rodrigues. E esses homens eram inimitáveis, não dava para imitar. E olha que a gente tentava. Como a minha voz é rouca, de vez em quando eu encarnava um deles no púlpito. Eu me lembro que ia para o púlpito e falava: meu Deus, E todo mundo dizia: lá vai o Gilmar Santos, né? Só que dava uma angústia, porque o pastor Gilmar fazia isso e caiu uma glória na igreja. Eu fazia cair uma tristeza. E um dia eu orei e falei: Senhor, por quê? O Senhor disse: porque se eu precisasse de 2 iguais, eu teria feito 2 iguais. O Senhor disse: para cada um eu tenho uma chamada linda, um ministério profundo. Talvez esse seja o segredo, ou a falta do segredo do seu crescimento, querer ser igual ao outro. Você até pode começar, iniciar, se espelhando no outro, mas creia que Deus tem uma habilidade só sua, um talento só seu. Amém? A pregação desta tarde, ela já tocou meu coração inúmeras vezes. O versículo em apreço foi tema de inúmeros congressos juvenis e congressos missionários pelo mundo onde eu preguei. E sempre tentava trazer esta mensagem, a questão de Deus levantar o homem. Mas o dia que o Espírito do Senhor me levou a conhecer a vida de Ezequiel, eu confesso a vocês, a minha história mudou. O profeta do capítulo 2 do livro de Ezequiel é um homem de 22 anos. Mas se voltássemos um capítulo atrás, quando ele foi preso e levado para dentro de Babilônia pelo rei Jeoaquim, veríamos que ele tinha 17 anos de idade. Foram 5 anos aprisionado numa terra estranha, entre deuses estranhos, e carregando uma série de traumas interiores. Para entendermos o que fez esse homem suportar 5 anos de cativeiro, eu vou repetir: 5 anos de cativeiro, 5 anos aprisionado, 5 anos suportando tudo e um pouco mais. No decorrer da história vocês vão ver o que ele passou. E ainda permanecer na presença de Deus, ao ponto de Deus romper o cativeiro e se revelar para ele. Há um segredo na história desse rapaz, e eu lutei para descobrir o segredo dele. Ezequiel era filho de um sacerdote. O seu pai se chamava Buzi. Qual o nome eu disse? Buzi. O sacerdote Buzi era o sacerdote mais famoso do tempo em que Ezequiel vivia nesse mundo. O sacerdote Buzi não era só um sacerdote, ele era um sumo sacerdote. Ezequiel vinha de uma linhagem tradicional. A dinastia da família dele era uma dinastia sagrada. Se traçássemos a árvore genealógica de Ezequiel para trás, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel, o homem escolhido por Deus para falar com o povo, o único homem capaz de entrar onde nenhum homem podia entrar, no Santo dos Santos, e ver Deus de uma maneira que nenhum outro homem podia ver. E mais, ser a voz de Deus para o povo, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur.
Ezequiel nasceu numa família tradicionalíssima, ou seja, o pai dele foi sacerdote, o avô dele foi sacerdote, o bisavô dele foi sacerdote, o tataravô dele foi sacerdote. E se traçássemos a linha, como eu disse, até Arão, veríamos que todos da linhagem dele tinham um sangue nobre, um sangue escolhido. Ele era predestinado a ser mais um visionário de Deus. Ele cresceu em uma casa consagrada, ele cresceu em um ambiente consagrado, ele respirava Deus, ele via o pai falar sobre Deus, ele via as manifestações de Deus. O ensinamento para um judeu acerca da sua fé inicia antes do seu alfabetizado, antes dele aprender a falar, ou antes dele aprender a ler e escrever. O menino judeu, até os dias de hoje, ele tem uma figura masculina em casa que vai lhe contar a história do Deus de Israel. Isso aqui já me dá arrepios. Aos 5 anos de idade começa o menino judeu a aprender acerca das coisas sagradas, e isso é para todos. Agora imagine o filho de um sacerdote. Ele ouvia histórias duplas, verdadeiras e muito mais fortes do que os meninos comuns. Eu creio que não era difícil ele, quando criança, ver a sua mãe pegar o seu braço, traçar o seu dedo no meio do seu braço e dizer: nas suas veias corre o sangue de profetas. Os 3 entenderam, eu vou repetir. A mãe dizer para ele: você não é normal, nas suas veias corre o sangue de profetas. O sangue de Elias corre nas suas veias. O profeta chamado de O Fantasma, que ora estava aqui, Deus o tomava e ele aparecia de carro. Imagine na mente de uma criança crescer ouvindo a sua mãe dizer: você não é normal. O que faz esse homem suportar o peso do cativeiro e não titubear e não se desviar é simplesmente pelo alicerce que ele teve. Freud explica na psicanálise que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos e depois de 7 a 12 anos vai ser base da sua estrutura emocional e do seu caráter. Eu posso trazer isso também para o mundo espiritual. Tudo aquilo que você viu e ouviu e aprendeu de 0 a 7 anos na sua fé e depois de 7 a 12 anos da sua fé é a base da sua estrutura. É por isso que eu consigo discernir os crentes pentecostais assembleianos. Eu conheço pentecostal que é espalhafatoso, extravagante, e conheço pentecostal que é completamente tímido e introvertido. Eu costumo dizer que os dois tiveram a única diferença de serem criados em ambientes diferentes. Um foi criado num lugar onde a tampa da chaleira voava no culto, né? Foram criados com aqueles irmãos que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Mas quando dobrava o joelho no chão, Deus ficava de pé no trono para ouvir. Outros tiveram a oportunidade de congregar com assembleianos mais eruditos, que falavam muito mais bonito, então são mais tranquilos. É por isso que há essa diferença. Eu viajo o mundo e vejo a Assembleia de Deus, cada uma é de um jeito, né? Onde a gente vai, tem igreja que você vai, você é obrigado a jogar fogo no povo. Tem lugar que você vai que é o povo que joga fogo na gente. Aqui em Madureira é assim, é o povo que joga fogo no pregador. O pregador aqui não precisa nem ser bom, é só ele ter um pouquinho de graça que ele vai longe. Ezequiel só teve estrutura para suportar um cativeiro por 5 anos por causa da sua infância, por causa das coisas que ele viu e das coisas que ele ouviu. E eu queria convidá-los aqui nessa linda tarde a voltar no tempo comigo e imaginarmos a vida do filho de um sacerdote. Os sacerdotes daquela época moravam num terreno completamente consagrado e dado a eles pelo próprio Deus. Quem se lembra de Josué entrando em Canaã, vai se lembrar de Josué tomando na mão uma espécie de documento e começando a dizer: as tribos fiquem na minha frente, e eu vou começar a ler aqui o relatório de Moisés, ou o testamento de Moisés. A tribo de Dan ficará com a parte norte da terra, a tribo de Judá ficará com a parte sul, as outras tribos, e ele vai repartindo a terra, e de repente não sobra espaço nenhum mais na terra, mas tem uma tribo que não tem herança nenhuma, e essa tribo está na frente de Josué. E eu imagino todos os povos olhando para aquela tribo dizendo: está vendo? Ó, que Deus serem espalhafatosos. Você sabia como era a tribo de Levi? Um dia eu tracei o perfil psicológico das 12 tribos, e quando eu estudei sobre a tribo de Levi, dentro da cultura judaica, eu confesso aos irmãos, eu dei tanta gargalhada, porque os levitas eram a única tribo que não gostavam de pegar no pesado, pastor Ávila.
Os levitas não sabiam construir barco, não sabiam construir casa, não trabalhavam com roça. A única coisa que eles faziam era dançar e cantar. Pelo menos não deu aleluia, essa é levita. A única coisa que os levitas sabiam fazer era empolgar o povo. Cada tribo tinha uma luta pela frente, cada tribo tinha uma vocação. A vocação dos levitas era cantar e dançar. Eram adoradores por natureza. Só que o dia que Moisés desceu do alto da montanha e viu o povo adorando aquele bezerro de ouro, e ele voltou para o alto da montanha para interceder, depois ele volta, o Senhor voltou com Moisés e disse: é para punir os adoradores do bezerro. E Moisés dá um grito: eu quero aqui homens e mulheres que tenham coragem de matar os adoradores do bezerro. Há uma crise de gargalhada em Israel. Começam a dizer: quem é que vai matar o seu próprio irmão? Somos todos irmãos. E não é que das 12 tribos levanta uma tribo e diz assim: nós vamos matar os idólatras. E alguém pergunta para eles: vocês vão matar os idólatras? Vão matar os seus irmãos? E eles gritam: irmãos nossos não adoram bezerros, irmãos nossos adoram ao Deus de Israel. E quem era essa tribo? Os levitas. A tribo dos levitas era a tribo da pá virada. Me perdoe a expressão paulista. Era um povo maluco, de pedra. Faltava neles uns parafusos. Quando o faraó decretou a morte de todo menino judeu e deixou vivo todas as meninas, usando com isso um apelo, talvez o governo mais populista da história, para ganhar os judeus, ele disse: eu mato os meninos, mas não mato as meninas. Então eles vão ver que eu não sou de todo um tirano. Mas ele estava lançando a semente da discórdia, porque se matasse os meninos, a nação de Israel terminaria, não existiria mais. Então ele decreta que nenhum menino deve nascer. Não é assim a história? Mas lá no capítulo 2 do livro do Êxodo, você vai ver que logo no primeiro versículo, o escritor ele faz questão de contar a história. Ele diz: e veio um homem da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi, e eles tiveram logo 3 filhos. Faraó não queria que tivesse nenhum, porque naquela época quem dava luz a uma menina era repudiada pelo próprio marido. Para o judeu ter uma filha era uma vergonha, e se tivesse filho era assassinato. Então tinha que escolher entre o sangue e a vergonha. Então eles resolveram não escolher nenhuma das coisas. Acabou-se o casamento em Israel. Não se casavam mais, as tribos não se misturavam mais. E quando todo mundo achou que a nação estava perdida, vem o Êxodo 2, e veio um homem da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi, e eles tiveram 3 filhos. Quando o faraó não queria que nascesse nenhum, essa turma tem logo 3. Um para glorificar o Pai, o outro Filho, o outro Espírito Santo. Eles têm 2 filhos homens e uma filha mulher. E naquela época a mulher não tinha muito valor na sociedade. O valor de uma mulher equivalia à condição dela dar à luz ou não. Mas até a filha que eles tiveram entrou para a história. Quando Israel atravessa o Mar Vermelho, do outro lado todo mundo parou. Diante de um milagre assombroso, ninguém grita nem pula. As pessoas entram em estado de transe, ficam em choque. Está a nação inteira, 2.710.000 almas olhando o Mar Vermelho fechado. Pela primeira vez na história, o Mar Vermelho ficando vermelho, porque o sangue dos cavalos e dos soldados que foram tomados pelo mar, a pressão da água os espatifou. Quando o mar ficou vermelho e provocou terror em Israel, quem é que tira Israel do transe? É uma mulher que enfia a mão na sua sacola e pega um pandeiro. Ela botou a perna em cima de uma pedra, tirou uma nota musical. Dá uma pandeirada aí, irmão, dá uma... Fez assim e disse: ei Israel, só o Senhor é Deus. O outro foi Arão e o outro é Moisés. Então veja só, a tribo dos levitas era uma tribo escolhida para coisas extraordinárias. E quando Josué separou a terra em pedaços e a tribo dos levitas não ganhou nada, as 11 tribos debocharam deles. Até que Josué pegou um outro papel que estava separado e disse: calma aí, levitas, não fiquem tristes, nem precisa ficar bravo. Vocês também têm uma herança, só que a herança de vocês é diferente. Aleluia. E Josué leu o dito de Moisés: aos levitas diz o Senhor: eu sou a sua herança. Eu sou a sua herança. Sou eu quem cuido de vocês. Sou eu quem cuido da roupa de vocês. Nenhum levita trabalhava, mas a Bíblia diz que não tinha ninguém que se vestia com linho fino como eles. Nenhum levita cozinhava, mas eles comiam do bom e do melhor, porque eles viveram por toda a vida para adorar ao Senhor Deus de Israel.
Amém até aqui? Eu queria convidar você a entrar na casa de um levita. Não havia muita beleza, porque eles moravam em famílias. Como não tinham terra para todo mundo, eles moravam apinhados. Pai morava com os filhos, que moravam com os avós, os bisavós, iam morrendo, iam sendo enterrados, mas eles dividiam a mesma casa. O menino Ezequiel possivelmente cresceu dentro de um cômodo, junto com a mãe e com o pai. Não havia camas naquela época ainda, eles jogavam trapos pelo chão ou peles de animais. E é nesse ambiente que o menino vai crescer. O menino começa a crescer e observar que o pai dele não era normal, era diferente. Num cômodo pequeno, o ritual que o pai fazia para sair de casa, não tinha quem conseguisse dormir. Todo sacerdote, quando acordava de manhãzinho, por volta das 4:30 da manhã, entre 4:30 e 5 da manhã, a primeira coisa que fazia era lavar o rosto e pegar a mirra, um óleo perfumado demais, e ele untava a barba. Quando a mirra untava a barba, quem estivesse dormindo acordava com o cheiro. E o menino acorda também, mas criança, naquela época a criança não conversava muito com o pai, era a mãe que dava a educação, às vezes até hoje é assim. O menino ficava observando o pai se levantar, vestir uma roupa, colocar sobre a sua cabeça às vezes um quipá, às vezes uma mitra, e sobre a mitra vinha escrito uma frase muito linda: santidade ao Senhor. O pai untava a barba depois de lavar o rosto, colocava a roupa branca, que era uma estola sacerdotal, um pano que só tinha uma cavidade por onde passava a cabeça e era amarrado à cintura. Ele pegava então um pergaminho, um rolo sagrado, onde estavam o decálogo e algumas leis, principalmente as leis de Moisés, colocava debaixo do seu braço. Havia sempre uma janela exposta para Jerusalém, e antes de sair ele estendia a mão para aquela janela e dizia: paz sobre Jerusalém. Ele vai sair de casa, chama a esposa que ajeita a roupa, e ele pergunta: como é que eu estou? E ela diz: você está bem. Ele diz: me dê um beijo porque eu vou trabalhar. E saía de casa. O menino viu isso inúmeras vezes, até que a mente da criança vai crescendo, e quem é pai sabe disso. Chega uma época da vida da criança que ela deixa a gente com raiva, porque ela começa assim: por quê? Aí você explica, ela diz: mas por quê? Aí você explica, ela vai: mas por quê? Quem já passou por essa fase dos filhos aí? Pode imaginar o judeuzinho Ezequiel acordando e falando: mamãe, o papai saiu. Por quê? Por que o quê, filho? Porque meu pai é diferente. Como assim, Ezequiel? Os meus amiguinhos, os pais deles também trabalham. Eu vejo que o pai do meu amiguinho da esquerda, mamãe, quando vem do trabalho, a roupa dele é cinza. O pai do meu outro amiguinho aqui da direita, a roupa dele é colorida. Por que a roupa do meu pai é branca? A mãe emocionada deve ter dito: vai começar a história. Você nasceu para isso, meu filho. A roupa do pai do seu amiguinho da esquerda é cinza porque ele trabalha na lavoura. A retenção de água, a falta de água em Israel. Então a roupa escura faz com que a sujeira desapareça, não tem que lavar muito. A roupa do amiguinho da esquerda, do pai dele, é colorida porque ele trabalha no comércio. Quem trabalha no comércio tem que chamar atenção, por isso é colorida. A roupa do seu pai é branca porque ele representa a santidade do Deus de Israel. Vamos crescendo? Mamãe, por quê? Por que o quê, meu filho? Porque meu pai passa esse óleo perfumado na barba. Isso aqui é um ensinamento que eu não sei se os senhores já ouviram. É um ensinamento bíblico. Vem lá desde o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? É como óleo precioso que desce sobre a barba de... Eu descobri lá em Israel, visitando aquela terra e falando com um guia turístico, que os sacerdotes não passavam o óleo na barba simplesmente por passar. Era uma maneira de nenhum judeu perder a chance de se curvar diante da glória que ele representava. Quando um sacerdote ou um sumo sacerdote andava pela terra, todos os judeus, ao passarem por ele, paravam e se curvavam, não pelo sacerdote, pelo que estava escrito na testa dele: santidade ao Senhor. Todo judeu, quando passava um sumo sacerdote, parava e se curvava: santidade ao Senhor. Mas havia um grupo de judeus que não podiam ver, porque nasceram com deficiência visual, e esses geralmente ficavam perto do templo pedindo esmolas, dormiam por ali. E todo mundo sabe que quando falta um dos nossos 5 sentidos, os outros ficam aguçados.
O que falta na visão do cego sobra no olfato. O que falta na visão do cego sobra na audição. Então, quando o pai de Ezequiel ia subir na escadaria do templo para entrar ali dentro do santuário, os cegos que estavam dormindo ali por volta das 6 da manhã eram acordados, porque antes do sacerdote chegar, o vento chegava antes, e o cheiro da mirra da barba batia na narina dos cegos. Os cegos ficavam de pé e diziam: não vejo, mas sinto que há um homem de Deus entrando aqui. Mamãe, por quê? Por que o que, meu filho? Porque a nossa casa não tem fogão. As mulheres levitas não cozinhavam. E a mãe, emocionada, começa a dizer: meu filho, Deus proibiu a nossa tribo de mexer com coisas comuns. Mamãe, não tem fogão, mas tem comida todo dia. Por quê? E a mãe, emocionada, dizer: porque o seu pai, quando vem do santuário, todas as pessoas que levam oferta e colocam lá, tem um tacho que eles põem a carne para cozinhar. Cada sacerdote tem uma espevitadeira, que era para ajudar a limpar as canaletas do menorá. E todos eles têm um garfo de 3 pontas, amarrado à cintura. Na hora de ir embora, cada um deles pega aquele garfo e finca dentro daquela panela. E o pedaço que sair é o presente de Deus para sustentar a nossa família. Foi aí que Ofni e Finéias pecaram. Eles não quiseram mais comer carne cozida, quiseram comer churrasco. Quebraram uma lei sagrada. Eles começaram a escolher. Não era eles que escolhiam, era sorte. Eles lançavam aquele garfo dentro da panela, fechavam o olho e diziam: Senhor, o que eu mereço hoje? E vinha aquele pedaço de carne. E a mãe dele dizia: quem põe comida na nossa mesa é o teu Deus. E tem mais uma coisa, Ezequiel: o que? Sobre a roupa dos pais dos seus amiguinhos. A carteira de trabalho do pai do seu amiguinho da esquerda, da roupa cinza, é assinada por fazendeiros. A carteira de trabalho do seu pai, do amiguinho das roupas coloridas, é assinada por um empresário comerciante. A carteira de trabalho do seu pai é assinada por Jeová Jiré. Um homem que cresce num ambiente como esse, como é que a alma dele é moldada? Pode imaginar ele agora aprendendo a ler e a escrever, porque como sacerdote, como da tribo de Levita era, ele podia iniciar o seu sacerdócio assim. Todo sumo sacerdote, antes de ser sumo sacerdote, passava por todos os estágios dos levitas. Um levita, ele podia ser um levita normal, ou um levita por natureza, nascia com o sangue de levita, mas isso não era somente um presente, isso abria para ele uma outra oportunidade. Ele podia se dedicar ao santuário, isso também era opcional. Mas só por ser levita e ter prestado aquele trabalho ao Senhor, de ter matado os idólatras, ele já tinha um presente, já eram especiais. Todos os levitas eram especiais. Mas tinha alguns levitas que tinham aptidão para o templo mais que os outros. E aí esses estudavam de 5 até 13 anos, até fazerem a sua participação do ritual de Israel, onde o menino deixa de ser menino e passa a ser homem. E aí ele estuda o livro de Levítico até decorar as 613 leis que existem ali. E quando o menino tem aptidão para decorar as 613 leis e repeti-las, e foi por isso que Jesus chamou a atenção dos sacerdotes de Israel, os doutores da lei, quando ele vai fazer o seu ritual de iniciação, ele cita as 613 leis, ele cita os profetas maiores, os profetas menores, ele cita os salmos, e os doutores da lei ficam de queixo caído, dizendo: esse menino não é normal. O normal era o menino conseguir decorar as leis, e olhe lá. Então o menino que tinha essa vocação levítica, ele estudava até os 18 anos. Até quantos anos? 18. E aos 18 anos ele receberia a sua primeira consagração. Ele deixaria de ser levita normal para ser um levita mor. O que era um levita mor? Era aquele que era elevado. Ele saía do alpendre do santuário sagrado e ia para o átrio. E no átrio ele escolhia um dos rituais que ele tinha. Ele poderia se dedicar a ser um tangedor, é isso que meu menino está fazendo ali, tangendo, tocando um instrumento. Ele poderia se dedicar a ser um cantor, ou ele poderia se dedicar a ser um escriba, um escritor do santuário. Amém até aqui? Então esse menino nasceu para isso.
Pode imaginar ele quando começou a aprender a ler e a escrever, porque ele poderia se tornar um escriba no futuro. Dentro da escola rabínica, entra Ezequiel, a professora começa a chamada. Naquela época não se citava sobrenomes. Você já percebeu isso na Bíblia? Ninguém tem sobrenome. As pessoas geralmente têm 2 nomes, e esses 2 nomes é esse filho daquele, né? Está aqui João, filho de Zebedeu. Quando a professora ia chamar os meninos, ela dizia o nome dele e o nome do pai. O pai de Ezequiel era herói em Israel, era o sumo sacerdote. Quando a professora dizia Ezequiel, ele levantava e dizia assim, presente. A professora dizia Ezequiel, filho de Buzi. Os meninos olhavam um para o outro e diziam assim, é ele. No recreio a gente pega ele. Mas não era para bater não. Na hora do recreio, os meninos sentam com ele e dizem assim, Ezequiel, como é ser filho do sumo sacerdote? Conta para nós como é que é ser filho do único homem que fala com Deus. Glória. Pode imaginar o menino dizendo, gente, não é normal não. Meu pai não é normal não. Meu pai não dorme à noite. Ele fica olhando para aquela janela conversando com as estrelas. É a cabeça de uma criança falando. Como assim, Ezequiel? Ele olha para o céu e diz, perdoa o pecado do povo. Faz Israel entrar pelo caminho. Faz Israel voltar à santidade. Levanta profetas. O meu pai passa a noite inteira conversando com as estrelas, com Deus. Ele sai de casa com aquele chapéu na cabeça, aquela roupa branca, aquela barba cheirosa que entra aquele cheiro no meu nariz. Mas tem um dia por ano que o meu pai sai de casa estranho. Como assim, Ezequiel? Nesse dia ele não põe só roupa branca não. Ele põe uma roupa branca, aí ele põe uma roupa por cima dessa roupa branca, aí ele põe uma capa colorida por cima dessa outra roupa, aí ele põe um negócio no peito, uma espécie de colete à prova de balas, com 12 pedras preciosas aqui, aí ele põe 2 ombreiras, uma aqui, a outra de cá, com 6 pedras preciosas de cada lado. Nesse dia, ele coloca um chapéu que é diferente dos outros. O chapéu não tapa só a testa, tapa a orelha, o pescoço. O meu pai só fica com os olhos para fora. O chapéu vem até os supercílios. Daqui para baixo não dá para ver nada, porque aquela barba untada com óleo, é tanto óleo que ficou grossa. O meu pai sai de casa com aquele jeito. E tem uma peça da roupa dele que quando ele anda vai fazendo assim, blém, 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 blém. A minha mãe falou que tem campainhas e romãs no pé dele. Nesse dia ele não sai sozinho. Ele sai, eu e a mamãe vamos atrás. E a gente chega lá no centro de Israel, a cidade está cheia. A gente acompanha o papai até a escadaria e a gente fica ali, não pode subir. Papai sobe a escadaria. Quando ele chega ali no lugar onde estão uns meninos que são levitas, eles dão um banho no meu pai, tiram a roupa, lavam ele, vestem ele de novo. Um libera para ele um cântico, o outro libera para ele uma palavra. Aí meu pai entra lá no segundo lugar. Quando ele entra naquele segundo lugar, aí é a minha mãe que conta. Ele entra lá dentro e tem uma bacia com sangue. Ele enfia as 2 mãos naquela bacia e a mão dele fica parecendo que tem luva. Está tudo vermelho. Era a única parte do corpo que estava livre, agora não está mais. Papai tem sangue nas mãos. Oferecem sacrifícios por ele, por mim, pela minha mãe, pelas nossas gerações, por todo Israel. E depois de fazerem todos os rituais, lá na frente tem um véu, que de véu não é nada. Era uma cortina que pesava quase 1 tonelada. O véu do templo pesava quase 1 tonelada. Era preciso uma junta de bois, puxando de um lado, e uma junta de bois, puxando do outro, para rasgar aquilo, e não davam conta. Minha mãe diz que lá atrás mora Deus. E os homens que estão ali naquele santuário, eles chegam perto daquele ambiente, daquela cortina, pegam pelas pontas e enrolam no corpo deles para não olhar o que tem lá atrás. O meu pai fica em pé, pronto para entrar. Vem alguém e amarra uma corda na cintura dele. Vão dando corda e ele vai andando. Vai andando. Quando ele para de andar, os que estão segurando a corda dobram o joelho. Quando esses dobram o joelho, os que estão lá no átrio dobram o joelho também. E todo Israel dobra o joelho no meio da rua. A minha mãe diz que o meu pai vai perto de uma arca que tem lá pintada de ouro, e ele pega aquele sangue nas mãos e passa nos 4 cantos daquela tampa, chamada propiciatória. Ele passa o sangue, inclina a cabeça e dá 7 passos para trás. Quando ele se afasta,
um vento sopra em Israel. Uma nuvem se aproxima e ela para em cima do lugar onde meu pai está. Um raio de luz sai daquele lugar e entra no lugar onde meu pai está. E a minha mãe disse que o meu pai disse que Deus senta nas asas daqueles querubins. E antes de Deus fazer qualquer coisa, meu pai disse para minha mãe que ele vira o rosto 4 vezes. Quantas vezes? E alguém pergunta: para que, Ezequiel? Minha mãe fala que Deus sente o cheiro do sangue. Quatro, número da terra, a perfeição da existência humana. 4 pontos cardeais, 4 cantos da terra, o número da perfeição do sacrifício. Quando Deus para de sentir o cheiro do sangue, Ele olha o meu pai, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Não pode haver nele nenhum defeito. E aí então a glória de Deus invade aquele lugar e Deus diz ao meu pai: avise ao povo que haverá perdão, haverá saúde, haverá prosperidade. Eu imagino Ezequiel falando isso e começando a ter uma gargalhada, e eles dizendo: por que você ri, Ezequiel? Porque o que acontece agora é engraçado. A minha mãe me contou sem meu pai saber. Quando Deus sai de lá e volta para o céu, meu pai não consegue andar, por isso amarram a cintura dele. Como assim, Ezequiel? Eu, quando era menino na Assembleia de Deus, na escola dominical, me ensinaram que aquela corda era amarrada, porque caso o homem entrasse em pecado e morresse, ele era arrastado para fora. Mas ninguém nunca morreu lá dentro. Não há na história dos judeus um sumo sacerdote que tenha morrido lá. A corda não era para isso. Pergunte para que era. O duro que agora eu vou ensinar só pastor pentecostal. Aquela corda era para quando Deus fosse embora, quando o sumo sacerdote abria os olhos e ele entendia o que aconteceu, porque era muita informação. Imagine você saber que você é o único homem do mundo com quem Deus fala. Não entendeu? Vou repetir. Você é o único ser do mundo com quem Deus fala. O dono do universo desceu ali e falou com ele. Quando Deus ia embora e o sacerdote entendia o que aconteceu, ele se descontrolava. Quem já teve uma emoção muito forte aqui? Coração acelera, a perna bambeia, tem gente que morre. Quando caía a ficha e ele entendia que ele viu Deus, por isso o sumo sacerdote tinha ministério curto, era 5 anos, de 45 a 50 anos ele era jubilado, porque ele recebia a presença de Deus por 5 vezes na vida e os seus ossos se enfraqueciam. Assim como acontece com pessoas que trabalham com radiação. Pessoas que trabalham nos raios-x, eles aposentam mais cedo. A radiação enfraquece os ossos. O sumo sacerdote tinha um ministério curto por isso. A glória de Deus que entrava lá dentro irradiava sobre ele um ensinamento. Por que ele entrava com tanta bugiganga no corpo? Por que ele entrava com tanta coisa colorida, com muitas pedras? Porque a glória de Deus emanava e batia nele. A glória tocava o corpo dele inteiro. Só que do jeito que ela batia, ela voltava. As pedras refletiam. Como ele se curvava, os ombros refletiam as pedras. O ouro escrito na mitra refletia as pedras, refletia a glória. Tudo nele refletia. Ou seja, a glória do Senhor que tocava nele voltava. Isso é um ensinamento. Ensinamento forte. Nenhum de nós temos direito a ter glória. A glória que nos é dada por um momento. Ela vem e tem que voltar. Ela vem e tem que voltar. Ela vem e tem que voltar. Ignorante é o homem ou a mulher que acham que são alguma coisa. Eu vejo meus amigos da itinerância, os cantores, e às vezes eu debocho deles. Como é que alguém pode bater no peito e dizer assim: olha, eu estou acima da média? Como é que alguém pode dizer assim: não, eu sou melhor do que fulano de tal?
Como é que eu posso me orgulhar de algo que não é meu? É dom. Ele dá, Ele deu, do jeito que Ele deu, qualquer hora eu posso perder. Quando Deus te der uma glória, devolva a Ele, por favor, devolva a Ele. Quando passava o efeito daquela glória e caía a ficha, pastor Abner, o sacerdote entendia: eu vi Deus, eu falei com Deus, eu não morri, o corpo se desequilibrava e ele começava a chacoalhar. É natural tremer. Quando ele começava a tremer, as campainhas começavam a bater, tlim, 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 plom, plom, plom. Os sacerdotes que estão no lugar santo, que estão ajoelhados, sentem a corda balançar, escutam o barulho, um olha para o outro assim: já está na hora. Eles levantam, eles vão tirar o homem dali, senão ele não sai de lá nunca mais. Era para isso que era a corda. Eles começavam a puxar e ele vinha tremendo. Eu disse que era para pentecostal isso aqui. Ele vinha em transe. Você acha mesmo que alguns desses irmãos que pulam na igreja pulam porque querem? É claro que toda regra tem exceção. Vou fazer uma pergunta mais simples. Você acha mesmo que esses crentes que fazem essas coreografias espirituais da igreja fazem porque querem? Filme eles. Convide para ir na sua casa. Fala que você vai fazer uma comida, um pedaço de bolo. Vão assistir um filme. Aí deixa eles com um copo de guaraná, um pedaço de bolo na mão e liga a televisão justo na hora que eles estão pulando e gritando. Veja o que acontece com eles. Todo mundo faz assim, ó. Nossa. O que eu estou fazendo ali? Que vergonha. Pastor, então o senhor quer dizer que eles não sabem o que estão fazendo? Sabem. Mas tem hora que não dá para controlar. Ah, pastor, mas o espírito é sujeito ao profeta. O espírito do profeta, esse é sujeito a ele. Agora, quando o Espírito Santo toma alguém, o Espírito Santo não se sujeita a ninguém. Eu estava pregando em Jerusalém, fizemos uma grande cruzada, e no dia seguinte eu fui ao Muro das Lamentações agradecer. Estava comigo aquele carioca que vocês conhecem, o Cid Moreira, Mr. M. Aí foi eu e o Cid lá orar, pastor. Para achar uma brecha naquele muro é um Deus nos acuda, gente do mundo inteiro, mas eu sou brasileiro e não desisto. Achei uma brecha naquele muro, me emocionei. E ao emocionar, cometi um pecado, que eu preciso que a igreja me perdoe. Eu, como bom brasileiro, levei meu pedido de oração para fincar naquele muro. Só que não tinha nenhum buraquinho vazio. Tinha pedido de oração do mundo inteiro. Eu falei: Jesus, eu não vou levar meu pedido de oração. Eu olhei, achei um buraquinho daqueles que o papel estava bem amarelinho. Falei: esse aqui o senhor já escutou, Jesus. Botei a barriga perto, coloquei o dedo e fiz tuque. A igreja me perdoa, a igreja me perdoa. Coloquei o pedido de oração, encarnei um assembleiano de berço e fui orar. Já viu um assembleiano seminarista orar? Parece que ele engoliu um dicionário. Soberano, eterno, magnífico e inacessível, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, estrela da manhã, Deus vivo. E fui. Eu estava atravessando o átrio com as duas mãos levantadas, quando a minha ligação foi quebrada. E foi quebrada com tanta violência que eu quase emendei um palavrão na oração. Diante de Deus, eu tomei uma pancada na mão esquerda, que só o sangue do cordeiro, a minha mão ficou formigando. Aí eu puxei minha mão para cá, me desliguei na hora, olhei para cá, porque eu ia encarar a pessoa. Não deu para encarar, porque o judeu devia ter uns 2,15 metros de altura. Era um judeu ortodoxo, com aquelas roupas escuras, de chapéu na cabeça e com aquele cabelinho enrolado aqui. Ele estava orando, pastor Abner, com o livrinho de oração na mão, e ele orava assim, ó. E ele deu um murro na minha mão. Eu olhei e falei: que camarada doido. Por agora eu vou deixar, deixa assim. Eu virei para cá, comecei a orar de novo, eu tomei uma pancada na mão direita, essa foi mais leve. Quando eu olhei, tinha um outro judeu, ortodoxo. Esse não orava fazendo assim, esse orava assim.
Ele deu uma cabeçada na minha mão. Eu falei, está ficando estreito aqui. Eu encostei perto do muro, comecei a orar. Falei, Jesus, eu vou terminar minha oração. Não deu tempo, me empurraram que eu bati a testa no muro. Aí eu desci da cruz. Quando eu olhei para trás, tinha um outro judeu, só que esse era mais extravagante. Ele orava assim. Não dá para fazer, que aqui é muito lento. Ele ia para cá e para lá, sem parar. Eu comecei a olhar ao redor, tinha uns que faziam assim. Eu falei, gente, que povo doido. Eu, pentecostal, chamando eles de doido. Que povo doido é esse? Aí eu chamei o Eliaquim, o meu tradutor. Eu disse, Eliaquim, o que é que esse povo está fazendo? Ele ficou bravo. Ele disse, povo não. Esses são meus irmãos e estão orando. Eu disse, amém. Eu falei, mas precisa de tudo isso? Ele falou, não vou falar porque o senhor está pagando a minha conta, o senhor vai me mandar embora. Eu falei, não, eu continuo pagando, me ensina, eu quero aprender. Posso? Eu falei, pode. Ele falou, até que enfim alguém me perguntou. Ele olhou para mim, pastor Abner, e disse, até quando vocês, cristãos, vão achar que sabem orar? Me deu uma raiva. Eu falei, eu não sei orar não, é? Ele falou, você está aprendendo. Eu falei, como assim? Quando vocês começaram a orar há 2 mil anos atrás, já fazia 4 mil que a gente orava. Ele falou para mim, você nunca leu na Bíblia que Deus não recebe essas orações de repetição de palavras vãs? Eu disse, o que você quer dizer? Ele falou assim, oração não é monólogo, pastor. Não é só você que tem que falar. Oração é um diálogo. Você fala e ouve Deus falar. Oração, pastor, não é feita só com a boca, não. Eu falei, explica melhor. Ele disse, está vendo aquele meu irmão fazendo assim? Ele está dizendo, eu oro, mas o meu braço ora junto. Eu oro, mas o meu quadril ora junto. Eu oro, mas as minhas pernas oram junto. Eu oro, mas cada pedacinho do meu corpo ora também. Ele diz que a verdadeira oração é quando todo ser se encontra com Deus. Não é só voz e pensamento, é corpo, porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. Corpo, alma e espírito. Todo o corpo deve adorar a Deus. Eu saí dali, aprendi muito, mas quando eu estou chegando lá fora, eu estava perto do Cid Moreira, aí a minha ficha caiu, porque brasileiro demora para entender. Quando a ficha caiu e eu entendi, eu dei um grito que eu quase matei o Cid do coração. Ele tem quase 200 anos. Ele tomou um susto e falou, que é isso, pastor? Eu disse, Cid, eu entendi. Ele falou, você entendeu o quê? Eu falei, eu entendi, porque quando eu era lá da Vila Tatu, no salãozinho da Rua 1, os irmãos começavam a pregar e a cantar, e eu estava sentado. Daqui a pouco vinha um negócio em mim. Quando eu vi, eu estava de pé, batendo os pés no chão. E alguém vinha falar comigo, aí eu sentava e parava. Tinha dias que quando eu vi, eu estava sentado lá atrás. Quando eu dava para mim, eu já estava lá na frente, com as mãos levantadas, fazendo assim. Alguém me chamava de louco, mas eu não fazia porque eu queria. Alguma coisa dentro de mim se movia. O Espírito do Senhor se movimenta. É Ele quem te leva a adorar. Leva o seu braço a adorar, os seus pés a adorar, o seu corpo a adorar. Eu não grito porque quero. Essa semana eu dei uma entrevista num programa de TV aqui que vai ao ar amanhã às 5 horas na RBN. Eu fui sabatinado por 3 pastores e tinha 2 lá que só Jesus na causa. Eu não sofri nem na mão dos jornalistas do mundo como eu sofri na mão desses pastores. E um deles veio tocar justo na minha fé pentecostal, ó. Veio falar da extravagância dos nossos cultos, da plateia que se empolga e dos homens que são animadores de plateia. Pense num homem que ficou bravo. Eu olhei para ele e disse assim, com todo respeito, pastor, isso não é questão de ser animador de plateia. Eu não sou animador de plateia. Isso se chama unção e graça. Se você não tem, é problema seu. Se você prega e o povo fica parado, parecendo uma estátua de museu, é problema seu. Quando eu ministro, Deus age, Deus reage, e o povo vibra. Sou assembleiano e não tenho vergonha disso. É graça. Ah, meu Deus. Vou contar uma história para vocês. Eu estava pregando aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no congresso da Adonep, quando o pastor Gustavo de Rangel era vivo ainda.
Eu era o pregador do sábado e houve um pregador muito famoso que pregou um dia antes de mim. Esse pregador pregou, mas ele pregou e espancou quem viria no dia seguinte, que era eu. E ele disse: aqueles homens e mulheres importantes, como é que vocês trazem uma pessoa que não tem pedigree? Eu não sabia que tinha que ter isso. Tem pedigree? Eu sou cachorro? E ele disse: eu sou pastor, meu pai é pastor, meu avô é pastor, meu cachorro é pastor alemão, todo na minha casa é pastor. E esse que vem de onde? Um menino barulhento, buchudo, que só faz barulho e movimento. A filha do pastor Custódio me ligou na sexta-feira e disse: pastor Mário, nós estamos cancelando a sua vida. Eu falei: mas irmã, por que, irmã Rosângela? Não, porque, veja só. Aí ela abriu o jogo, ela era muito querida, falou: vou te contar a história. O pessoal está com medo de você não dar conta. Não dá conta do quê? Não, porque veja só, aqui vai vir pessoas, vem até cientista da NASA para esse congresso. Falei: irmã, a senhora me dá uma chance? Eu vou pregar amanhã e Jesus vai operar. Nunca mais vou esquecer o que eu vou pregar. E Jesus ainda vai batizar com o Espírito Santo. Aquela noite eu não dormi, eu entrei na oração, subi um monte, falei: Jesus, me usa. Quando me deram a palavra no Rio Centro, aquela multidão, eu falei: Jesus, o menino da Vila Tatu vai ter que encarnar um erudito aqui. Eu abri um versículo do livro de Gênesis: porquanto nos dias de Peleg se dividiu a terra. E eu falei: quero pregar sobre o complexo da Pangeia. Quando eu falei Pangeia, arregalaram os olhos desse tamanho. A teoria de que o mundo era só uma crosta, que só havia um continente. E comecei a falar de antropologia, falei até de filosofia, citei aqueles que eles gostam de ouvir. Quando estava todo mundo embasbacado, dizendo assim: uau, isso não é homem, é uma máquina. Aí eu falei: de nada adiantaria tudo isso se eu não fosse do reteté de Jesus. Aí eu soltei os jargões, e aí Jesus já levantou uns 3 que estavam enrustidos lá e deram um pulo com glória. E Jesus tomou uma senhorinha, tomou um senhor. Resultado: 150 e poucas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Não se envergonhe da sua fé. Não se envergonhe da sua fé. Querido obreiro, o que te trouxe a estar sentado aqui hoje foi a glória de Deus que estava sobre a sua vida. Vou repetir: o que fez o pastor te consagrar, o que fez o pastor te enxergar, é porque você era diferente, era extravagante, você fazia o que ninguém fazia, você se mostrava, você pulava, você gritava, você falava em línguas. Agora que recebeu a patente, vai ficar parado igual uma estátua de museu? Agora que recebeu uma patente, vai... Não, mostre quem você é. É possível crescer no conhecimento e na graça. Está faltando graça. Nossos cultos estão congelados, estão frios. Os nossos crentes entram na igreja e quando põem o pé na porta da igreja, eles já recebem o dom de revelação. Eles entram, olham para a igreja assim, abaixa a cabeça e diz: já sei quem vai pregar. Pior, eu já sei o que a pessoa vai pregar. Olha e diz: eu já sei quem vai cantar. Pior, eu já sei o que a pessoa vai cantar. Mas tem coisa pior do que isso. Pergunte o quê? Eles entram e dizem assim: eu já sei como é que esse culto vai terminar. Está errado. Nossos cultos são diferentes. A Assembleia de Deus cresceu por isso. Você entra, sabe como começa, mas não sabe como termina. Deus ainda opera. É claro que nós temos regra, é claro que nós temos limites, é claro que nós temos homilia, nós temos homilética, nós temos tempo, mas nós não podemos impedir o Santo Espírito de fazer aquilo que Ele quer. Satanás não respeita engravatadinho, Satanás não respeita anel de formatura, mas ele ainda respeita crente cheio do Espírito Santo. É assim. Ezequiel,
sustenta. O que faz esse garoto, aos 17 anos, quantos anos eu disse? Faltava 1 ano para ele ser consagrado. Ele estudou, ele decorou, ele aprendeu o pastorado, ele estava tudo pronto, ele ia ser um sacerdote. Com 17 anos, Jerusalém é atacada pelo rei Joaquim. Joaquim é um rei tão truculento, mas um estrategista de guerra tão grande, que ele sabe que se ele quiser assustar Israel, não basta ele matar o rei. E ao invés de ele ir para o palácio do rei, ele vai para a casa do Senhor, porque os judeus sabiam que o reino dele era teocrático. Ao invés de ele atacar o rei, ele foi e atacou o santuário. Ao invés de matar o rei, Joaquim matou o sacerdote. O pai de Ezequiel foi decapitado. Arrancaram a sua cabeça, mataram a esposa dele, mataram todo o sacerdócio. E o menino Ezequiel, que estava aprendendo, só não foi morto porque o rei queria jovens que tivessem habilidade para trabalhar. O menino que esperava receber na sua mão a unção, nos seus pés a graça, na sua mente a glória, recebe nas suas mãos um par de grilhões. Recebe nos pés outro par de grilhões. É atrelado a um cavalo e arrastado até a Babilônia pelo sal causticante do deserto. No meio do caminho começa o sofrimento. As pessoas que foram levadas com ele, uma leva de 1 milhão de pessoas, foram 2 levas, uma em 596 e outra em 607 a.C. A primeira leva que vai com ele, olha o menino e começa a dizer: aquele ali é o filho do sacerdote que falou que esse ano ia ser paz. O pai dele falou que esse ano ia ser próspero. O pai dele disse que esse ano ia ter saúde. E olha onde nós estamos. A luta dele começou entre os irmãos, fogo amigo, todo mundo gritando com ele na fila: e aí, ô sacerdotezinho, cadê o Deus do seu pai? E outros gritando: o pai dele pegava o nosso dízimo, o pai dele recebia as nossas ofertas, enganou a gente. Ezequiel vai para o cativeiro desse jeito, a notícia esparrama, ninguém conversa com ele. O livro do profeta Ezequiel é deprimente. Se você ler o capítulo 29 de Ezequiel, você vai ouvir ele dizer assim: até o deleite da minha alma foi tirado. Quando você estuda o deleite da alma, ele encontrou uma namorada no cativeiro. Quando a namorada viu quem ele era e de onde ele era, ela largou dele. Ele perdeu a família. Ninguém queria estar perto de um leproso. No livro dele tem um versículo que todos nós citamos: tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne. Não é Ezequiel que está profetizando isso, é Deus que está profetizando para Ezequiel. Entendeu? Vou repetir: é Deus falando com ele. Eu vou tirar o seu coração de pedra, porque ele passou tanta luta, tanta provação, que lá no cativeiro ele não suportou o peso, não suportou a luta. Você vai ver no fim do livro Deus aproximar dele, no capítulo 47. Ele tem 50 anos. Deus chega perto dele, olha só, Deus desceu do céu, glória. E Deus olhou para ele e disse: Ezequiel, tem um rio na sua frente, entra aí dentro. Ele passou naquele rio a vida inteira, era o rio Quebar. Ele ia naquele rio todos os dias de manhãzinha, com 2 baldes em uma canga, colocava água e barro para levar para a Babilônia, para cozer com matos e fazer tijolos. Ele foi naquele rio a vida inteira, mas nunca entrou nele. Agora ele está velho, ele está perto do rio, e Deus diz assim: não, meu filho não vai terminar seco desse jeito não. Deus veio da cara dele e disse: Ezequiel, entra no rio. Ezequiel disse: não entro, eu não sei o que tem aí dentro. Aí Deus disse: então eu vou entrar e você me segue. Pisa onde eu pisei, você vai onde eu vou. Deus teve que fazer isso para despertá-lo. E aqui eu começo a mensagem sobre o que eu quero falar. Não é fácil ser obreiro. Não é fácil ser usado e ser ungido pelo Senhor. É muito lindo quando estamos aqui com o microfone na mão e pregando. É muito lindo, Asaf, quando você está regendo o coral na inauguração do templo e Deus invade o templo. Mas quero ver, Asaf, você entrar na sua casa e ver que o seu pai morreu e você teve que enterrar ele de qualquer jeito, e você ter que cantar um salmo assim: o ímpio, nem na morte dele tem aperto. E aí você vai ouvir um homem que fez a maior música de Israel dizer assim: quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Pouco faltou
me perdesse. O que eu quero descobrir com vocês hoje é o segredo de Ezequiel. Como é que ele aguentou essa luta? Como é que ele aguentou perder amigos? Como é que ele aguentou Israel inteiro falar dele? Como é que ele suportou a tragédia de ter assistido o pai ser decapitado? Como é que ele aguentou ver os seus sonhos ruírem? Faltava 1 ano para ser consagrado, estava ali pronto, perdeu tudo e virou escravo, carregando uma canga no seu ombro por 5 anos todos os dias, trabalho de 18 horas por dia, e comendo o resto da mesa dos ricos e bebendo da água barrenta do rio Quebar. Esse era o pagamento dele. 5 anos, ele escutando piadinhas, sem ter amigo, isolado. Como é que ele aguentou tudo isso? Eu sei. Toda vez que o desespero vinha, ele fechava o olho e lembrava de onde ele veio. Lembra de onde você veio. Toda vez que vem a ameaça de perder tudo que você tem, feche os olhos e lembre daquela profetisa, daquele culto de consagração de manhã, de tarde, que chegou e disse: meu filho, o Senhor vai colocar um par de asas nas suas costas e você vai voar. Lembra da sua história. Você não chegou aqui por acaso, você não caiu de paraquedas, é conversa do diabo. Há uma chamada dentro da sua alma, é por isso que você está aqui. Já me falaram inúmeras vezes, como é que você aguenta? Eu já vi uma pessoa sofrer, mas igual eu acho que tem poucos. Pastor Abner acompanhou a minha história desde que eu comecei. Tanta gente tentou me matar, mas me matar com força, era gente pesada. Ministério. Hoje, quando eu estou em Brasília e vejo aquelas lutas, aquilo para mim é fichinha. Quem sobrevive numa igreja evangélica mais de 10 anos, pode mandar ele para o Iraque. Pode ir para o Iraque, ninguém toque você. Quem entendeu o que eu disse aqui? Você é forte por natureza, vão ter que suportar você. Homem tira o que o homem dá, o que Deus dá está para nascer um homem que tire. Aguenta, suporta, busque nas suas memórias. Você tem raiz, você tem promessas. Eu vou repetir, você tem promessas. E aquele que te fez promessa não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender daquilo que ele fala. Ele deixou escrito: passa o céu, passa a terra, mas o que eu falei para você não passa jamais. Só quem tem uma promessa de Deus na vida, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus em Madureira. Ezequiel tinha um sonho. O sonho dele nasceu com ele. O sonho dele era ir onde o pai dele foi. O sonho dele era ir onde o avô dele foi. E onde é que o pai e o avô dele foram? No Santo dos Santos. No alpendre qualquer um ia. No Acre era mais difícil. No lugar santo, mais difícil ainda. Mas no Santo dos Santos era só um. Era o destino dele, ele sonhou com aquilo. A mãe falou para ele: o seu pai conseguiu, o seu avô conseguiu, seu bisavô conseguiu, você vai conseguir também. Ele tinha um sonho. Não deixe matarem os seus sonhos. Por mais louco que ele seja, por mais extravagante que ele seja, por mais que incomode, sonhe, e sonhe alto. Eu tenho um sonho que incomodou muita gente, mas deixou muita gente alegre. Eu tenho um sonho de um dia, pastor Abner, ver os crentes de Madureira vir para o culto no meio de semana, com um radinho de pilha na mão, só para ouvir a voz do Brasil, que hoje ninguém escuta de raiva. Mas vai ter um dia que os crentes de Madureira vão vir com o radinho aqui, ó, dá licença que agora vai falar o presidente da República. E o jornalista, com a palavra Sua Excelência, o presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Sonhe.
Você não é como um vegetal, você não é como uma árvore, você não é um animal irracional. Animais irracionais vivem por instinto, agem por instinto. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem algo dentro de você que deixou o diabo irado. Eu quero que o diabo morda a testa dele lá no inferno. Vai acontecer, mas depende de você. Depende de você. Ah, pastor, mas olha o tamanhozinho da minha congregação. Para com isso. Eu queria te apresentar uma congregação numa cidadezinha chamada Lakeland, na Flórida. Eu fui lá. Lakeland. Uma igrejinha pequenininha, um pastor simples, recebeu a visita de um pastor amigo, disse: olha, meu filho voltou para Jesus, era um motoqueiro, cheio de tatuagem, tinha piercing até na orelha, em tudo quanto é lugar, e a minha igreja mais tradicional, eles não estão aceitando meu filho lá, cuida dele aqui. E o pastor disse: deixa o menino aqui comigo. Eu fui lá, pastor Todd. O pastor deu a oportunidade para esse menino começar a pregar. Não pregava nada. Ele fez Moisés entrar na arca, fez Noé abrir o mar vermelho, aquela benção. E o pastor com paciência. Mas um dia ele chamou os crentes para orar por cura divina. E começou a acontecer sinais. Digita no Google, você vai ver os sinais que acontecem lá. No mesmo lugar onde tinha uma igrejinha para 100 pessoas, agora ele vai num pavilhão com 20 mil pessoas. Eu estava numa marcha para Jesus com o apóstolo Estevão Hernandes lá, e o meu Nextel tocou: pastor, eu estou aqui, um Marquinho lá de Boston, eu estou aqui, pastor, aonde? Eu estou aqui em Lakeland. Pastor, uma cega que tinha uma prótese oca dentro dos olhos, começou a gritar no culto, levaram ela com os médicos para lá, tiraram uma radiografia, a prótese ainda é de plástico, mas nasceu o nervo dentro da prótese, a mulher está enxergando. Quem foi que disse que Deus não tem uma surpresa para você? Ah, se as pessoas soubessem onde Deus ainda vai te colocar, meu amigo. Ah, se as pessoas soubessem onde vão colocar você, ninguém mais ia te criticar. Iam pegar o seu celular agora, iam dizer: meu amigo, porque agora você está aqui, mas daqui uns dias você vai crescer, vai subir, vai subir. Você só não pode deixar o diabo te vencer. Não deixe uma canga no pescoço te vencer. Não deixe essas pessoas que não te entendem te vencer. Não dá atenção a esses coveiros de igreja. Aqui em Madureira não tem, só tem na minha igreja lá em Orlândia. Esses coveiros que sepultam os sonhos da gente, que chegam na gente: você é menina, eu já passei por isso. Para de ouvir esses derrotados. Ouve aquele que está dentro de você. Ele está dizendo: você vai chegar lá, vai ser grande. Anos, canga nas costas, agacha perto do rio Quebar, pega um balde com água, um balde com barro, coloca nos ombros, levanta, sacode para ajeitar e vai para a Babilônia. 18 horas de trabalho braçal por dia, 5 anos todos os dias fazendo, até que um dia ele agachou no rio Quebar, pegou a água e o barro, botou no ombro, levantou. Quem já carregou uma canga sabe como é. Você se ajeita e automático, se ajeita e olha para cima. Ele olhou para cima e não parou de olhar mais. Os outros pegando a canga, passando, olhando para ele, olhando para cima. Falei: é louco mesmo. E foi embora. E ele olhando. E é ele quem conta para nós. Eu olhei para o céu e vi uma roda de fogo que girava. Eu olhei de novo e não eram uma, eram 2 rodas. Uma girava dentro da outra. Eu olhei de novo e havia olhos que piscavam ao redor delas. E eu olhei e vi em cima delas anjos, querubins. E em cima dos querubins uma voz que disse: Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Permita-me repartir o que eu entendo desse texto. Deus é tremendo. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer quando Ele penhora a palavra dEle. Ele faz um velho ficar jovem. Ele faz uma velha de 90 anos ser cobiçada.
está na Bíblia. Sara tinha 90 anos e Faraó teve que falar, e Abraão teve que falar que ela era irmã dele. Por quê? Porque o homem lá achou ela a mulher mais bonita do mundo, a Miss Hebreia. 90 anos tinha a menina, só para ela ficar grávida e dar a luz a Isaac. Quando Deus faz uma promessa, Ele faz o impossível. Ele pega o relógio de Acais e pega a terra que está girando, para a terra e gira a terra ao contrário. Quando Ele penhora a palavra dele, Ele transforma as moléculas de um machado em isopor, só para o machado flutuar na água. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer! O que traz o cumprimento da promessa? A perseverança. O que traz o cumprimento do milagre? A perseverança. Ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não te ajuda em nada. E outra coisa, ficar filosofando também não. Ficar com a mão no queixo dizendo to be or not to be, that's the question. Não, calma aí, esse pregador está extrapolando, porque a mensagem dele deixou de ser expositivo para ser temática. Enquanto você ficar com essa verborragia à toa, que não te leva a nada, você não compreenderá que as palavras ditas nesse altar não são para sua mente, são para sua alma, são para o seu coração. Isso aqui não é racional, isso aqui é espiritual. As coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Buscar racionalidade nas coisas de Deus. Eu costumo dizer que Deus tem dois grupos na sua casa: os normais e os outros. Para o normal, Deus só pode falar coisas que eles entendem. Para o normal, Deus faz assim, ó. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e te livra do mal. Aí todo mundo diz assim: é verdade, já me livrou da morte. Os normais só podem ouvir assim, ó: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas tem os anormais. Aí os anormais estão num culto, o pastorado, né, libera a palavra. Deus está me dizendo que dentro de 30 dias um dos nossos irmãos irá a Washington, entrará na Casa Branca e profetizará para Barack Obama, dizendo que os Estados Unidos vão sofrer um colapso financeiro. Oh, ninguém dá glória a Deus. Por quê? Porque não faz sentido. Só pode receber uma palavra dessa quem é maluco. E quem foi que disse que Deus usa o obreiro certo da cabeça? O obreiro, quando é muito certinho, não presta, pastorado. Pelo menos os meus lá não prestam. Os obreiros muito certinho questionam demais. Obreiro muito certinho, Arão e Miriam. Senhor, por que o Senhor escolheu Moisés, homem de palavra dura, gado? Vai falar o que para Faraó? Não dá, Senhor. Moisés não. Olha aqui, olha nós. Aí o Senhor disse: amanhã eu vou mostrar para vocês porque eu chamei Moisés. Moisés acorda, Israel acorda, já começa. Todo dia tinha um pepino. Naquele dia o pepino era grande. Moisés, acabou a água. 3 milhões de pessoas, fora os animais, para beber água. Senhor, acabou a água. E o Senhor diz: Moisés, está vendo aquela pedra ali? Estou. Conversa com ela. Dá licença, Senhor. Imagina você sair do culto e pegar o pastor Abner agarrado com um pilar da igreja e batendo maior papo, longos papos, dando gargalhada. Você vai falar o quê? Pirou? Aí imagina Deus falando: Arão e Miriam, se eu mandar vocês falar com a pedra, o que vocês vão fazer? Não, Senhor, o que vão dizer de nós? É por isso que eu chamo Moisés. Porque o que eu mando ele fazer, ele faz. É para plantar bananeira, planta. É para jogar pedaço de pau na água amarga, ele joga. É para jogar sal, ele joga. Ele faz o que eu mandar. Está na hora de você sair da casinha. Está na hora de você sair da sua zona de conforto. Por favor, com todo respeito, respeite a placa Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a igreja de mistério, é a igreja de milagres, é a igreja de dons, é a igreja de Pentecostes. Não quer, não gosta, tem um monte de igreja, tem igreja para tudo quanto é tipo e quanto é gosto. E se nenhuma delas te deixar feliz, abre uma para você. É mais fácil abrir igreja do que abrir boteco nesse país. Abre uma para você, mas aqui não. Essa igreja tem história, essa igreja tem parte com Deus. Deus ainda fala, Deus marcha aqui dentro. Eu estou com o meu corpo
fico arrepiado e não é a temperatura não, é a presença dele que está aqui. É o Deus que te deu essa graça e essa unção. O sonho de Ezequiel nunca morreu. O sonho de Ezequiel incomodava Deus. O sonho dele era entrar no Santo dos Santos. O sonho dele era entrar aonde? Agora, quando tiver no seu irmão, diga assim para ele: mas não tem mais Santo dos Santos. O santuário foi destruído. A arca sumiu. Joaquim botou fogo. Não tem mais. Mas o sonho dele permanece. Meu pai foi, meu avô foi, eu também vou. Mas vai que jeito, Ezequiel? Não sei, eu sei que eu vou. Deus olhou por 5 anos. Teve um dia que Deus disse: não dá. Com sonhador não tem o que fazer. Eu vou ter que fazer o sonho dele acontecer. Aí Deus traz para ele o verdadeiro, o original. A arca da aliança era um protótipo. Moisés viu o céu como era e trouxe o céu para a terra. Hebreus capítulo 9. Assim como há um tabernáculo celeste, há um tabernáculo terrestre. Tudo que ele viu lá em cima, ele desenhou para nós. Ele desenhou a igreja do céu, o santuário de Deus, com os 4 pontos: alpendre, átrio, lugar santo, o santo dos santos, com os adoradores, os anjos, 4 categorias deles: anjos, querubins, serafins e o arcanjo. Falta-me tempo para falar sobre isso aqui. Ele viu o céu e ele trouxe o céu para cá. Quando ele desenhou a arca com os querubins, aquilo era um protótipo do verdadeiro, porque a minha Bíblia diz que Deus senta nas asas dos querubins. Os querubins sustentam o trono dele. Só que a arca sumiu, não tem mais. Aí olha o que Deus faz. Para um sonhador, eu não vou levar o protótipo, ele vai ver o original. Não entendeu? Vou desenhar. Você acha que aquilo era um disco voador, como dizem por aí? Você acha que aquelas 2 rodas de fogo com olhos que piscavam era um disco voador? Não. Deus trouxe o trono dele para a terra. Ezequiel viu os querubins de verdade, com 4 rostos cada um, e ele viu Deus assentado em cima. E Deus disse: é assim que eu faço com quem sonha. Se não dá para você ir lá no santuário porque ele foi destruído, eu trago o santuário no cativeiro. Isso aqui é revelação, desceu agora. Se não dá para ver na bênção, você vai ver na maldição a mão de Deus. Se não dá para você ver o milagre como você esperava, você vai ver como Deus quer que você veja. Mas que você vai ver, você vai ver. Vai ver, vai acontecer o milagre. Deus trouxe o trono dele. O pai de Ezequiel, o avô de Ezequiel, o bisavô de Ezequiel viu o trono que era só um protótipo. Ezequiel viu de verdade. O pai dele só conhecia querubim de ouro. Ezequiel viu os querubins de verdade. E depois que Deus se revelou a Ezequiel, Deus libera uma palavra para ele, e aqui eu encerro. Deus disse uma coisa para ele que é preciso espírito para entender. Deus disse para ele: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu falarei contigo. Raciocine comigo. Ele não estava deitado, ele estava na beira do rio Quebar. Ele não estava sentado, escravo não podia sentar. Ele agachou, pegou a água, o barro, colocou na canga, colocou no pescoço. Ele só viu o milagre lá em cima, ele só viu a visão, porque ele olhou para o céu. Se ele não olha para o céu, ele não enxerga aquilo. Ele já estava em pé. Faz sentido ou não? Ele já estava em pé, pastor Aldo, porque ele viu a visão lá em cima. Mas calma aí, se ele já estava de pé, o que Deus está falando para ele? Olha que coisa linda. Todo mundo via o corpo de Ezequiel de pé, mas a alma dele não estava mais. O espírito dele não estava mais. Apanhou demais, trauma demais. Ele estava no automático, como você, quando vai para o culto, dirige o culto, sorri para todo mundo, mas está chorando aqui dentro. Está aqui agora de pé, mas por dentro só Deus sabe a crise que você está vivendo. Para todo mundo você está firme, mas só Deus e você sabem como você está. Eu espero que ninguém se escandalize. Eu já passei por muita violência na vida.
Eu era pastor. Sofri uma calúnia tão grande que tocou na minha casa. Foi tão violenta que um dia eu arrastei minha família para o meio do mato e peguei minhas 2 filhinhas pequenas. Elas não queriam orar porque era de madrugada. E eu estava tão desesperado para orar que eu esfreguei a testa delas no barro. Quando eu vi o que eu estava fazendo, eu me desesperei. Eu falei, e agora, Jesus? No dia seguinte eu fui no banco e fiz um seguro de vida alto. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Porque como eu comecei a pregação e eu termino, Deus não chama super-homens. Eu peguei o carro que eu tinha, na rodovia em Anguera, eu dei KM no motor dele. Eu vi um caminhão de cana, minha região tem muito caminhão de cana, um caminhão com 2 carretas. Eu falei, é aqui que eu termino a minha história. Eu pisei, gritei, fechei o olho, eu esperei o impacto vir, e o impacto não veio. Eu ia tirar a minha vida, pastor. Mas é possível, pastor, nós como obreiros nos desesperarmos a esse ponto? Meu Deus, se é. Há poucos dias atrás encontraram um corpo de um pastor pendurado, se suicidou, se enforcou em casa, no apartamento dele. Mas é um homem que tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, tem tudo. O que leva uma pessoa a isso? Nunca julgue uma pessoa assim. Existem vales que ninguém pode atravessar conosco. Quando eu vi que o impacto não veio, eu abri os olhos, olhei para frente, não tinha caminhão, olhei pelo retrovisor, o caminhão estava lá atrás. Eu parei o carro, dobrei meu joelho tremendo e chorei. Falei, Deus, nem a morte me quer. E o Senhor disse, não terminou a sua história ainda. Não desiste. Não entregue os pontos. Não entregue a carteirinha. Não abandone a sua chamada. Mais cedo ou mais tarde o Senhor vai brilhar para você. Dá um nó na cabeça dos seus inimigos hoje. Deixa o diabo desesperado. De que jeito, pastor? Eu perdi tudo. Pega o caquinho de telha que sobrou. Levanta ele, como se estivesse levantando o Oscar, e grita, eu sei que o meu Redentor vive, em breve se levantará para me socorrer. Não pare. O Senhor olhou para Ezequiel e disse, eu vou te usar, mas eu preciso colocar o seu espírito de pé. Você precisa voltar a crer, precisa voltar a ter experiências e força. E Deus deu a Ezequiel um ministério que deu a muitos de nós. Pergunte qual? Ser um profeta dentro do cativeiro. Uma coisa é falar que o cativeiro está vindo, outra coisa é Deus te levantar para você ser a único ponto de apoio no meio do vendaval. Está tudo degringolando e caindo, e você tendo que dizer, vai ficar de pé, vai dar tudo certo, vamos chegar lá. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, levanta o queixo da sua esposa, dos seus filhos, e diz, cabeça erguida, o Senhor deu, o Senhor vai nos fazer suportar. Um tempo de avivamento sobre a vida dos senhores. Um tempo de avivamento sobre a vida das senhoras. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que quando você for dirigir o culto na sua paróquia hoje à noite, Deus descerá naquele lugar, vai te dar um sinal, vai haver cura divina, batismo com o Espírito Santo. O Senhor vai levantar profetas. Não desista do seu sonho, e só quem crê nisso grita.